A paz do Senhor, quero já desejar a todos os meus irmãos e amigos, meus entes queridos, meus familiares, enfim, que a paz esteja convosco todos os dias. Quero compartilhar mais uma palavra de Deus nesta matutina desta manhã, já crendo que o Senhor já tem nos enriquecido de bênçãos e celestiais. Quero compartilhar um texto na palavra de Deus em 2 Crônicas, no capítulo de número 29, do 1 ao 18, mas eu vou ler alguns versículos para tomar base no que eu quero compartilhar convosco, que possa, assim como trouxe edificação para mim, eu tenho a convicção que também para vós não vai ser diferente. E diante desse texto, eu quero dizer que dá um título, né? Momentos para doar. Amém? Momentos para doar. Não é ser um ditado popular que tem aí, ser mão de vaca. Ou mão encolhida, como alguns costumam dizer aí, que a pessoa tem mão encolhida. Ô irmão Deus, você vai falar de dízimo? 2 segundinhos. Eu vou compartilhar algo que você vai ficar surpreso. Assim como Jesus ensinou muito, usando parábolas, usou meios para que o povo pudesse entender, e nesta manhã também eu quero compartilhar aquilo que eu tenho aprendido. Assim como Paulo disse, né? O que eu recebi do Senhor, assim vos entreguei. E eu quero entregar esta palavra. O meu ajudador, 97, são 3 anos para 2000, nós estamos em 2021, então tem 24 anos que eu, quando passava por processos, eu corria para a Bíblia para meditar, e não só meditar, mas eu começava a anotar aquilo que o Espírito Santo começa a nos dar. Nós, quando meditamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nós também temos direito de buscar recursos, como Dicionário Aurélio, que ninguém fala mais, ou a Wikipédia, e hoje a facilidade que temos nesse século XXI, temos o celular e temos o Dr. Google para usufruir daquilo que às vezes nós não temos um livro em casa, hoje não tem mais biblioteca para ir lá para consultar. Enfim, diante de tudo ainda temos algo maior do que isso, que é o Consolador, o Espírito Santo, aquele que Jesus disse, não vos deixarei só, mas enviarei o Consolador, e esse convencerá o mundo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Quero ler aqui o texto, o primeiro versículo do capítulo 29 de 1 Crônicas, diz assim: as ofertas de Davi, dos príncipes, do povo, para a construção do templo. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, e ainda moço, o tenro. Esta obra é grande, porque não é um palácio para homem, senão para o Senhor. E eu
pois com todas as minhas como todas as minhas usastes de grande misericórdia e benevolência com meu pai Davi, e a mim me fizestes rei em seu lugar. Eu virei a página, aí já era Salomão falando. Mas aqui, dando continuidade, Davi dizendo: e eu, pois, com todas as minhas forças, já tenho preparado para a casa do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, e cobre para as de cobre, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras sardônicas e as de gaste, e pedras de ornato e obra de embutido, e toda sorte de pedras preciosas, pedras mármoreas em abundância. E ainda mais, e ainda da minha própria vontade, disse Davi, para a casa do meu Deus, o ouro e a prata particular que tenho demais, eu dou para a casa do meu Deus. Afora tudo quanto tenho preparado para a casa do santuário. 3.000 talentos de ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes da casa, ouro para os vasos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? E vou parar por aqui. Porque para ler, até o 18, né? Quando ele termina aí no 18, a gente vai esmiuçando. Amém? Aí já no capítulo 2, que eu estava querendo ler, de 2 Crônicas, quando determinou Salomão a edificar. Quando agora ele começa, quando fala determinar, é pôr a mão em obra. Aí ele começa a fazer um relato, edificar uma casa do Senhor, como também uma casa para o seu reinado. Obra grande. Uma casa para o seu reinado e também para o santuário de Deus. E contou Salomão 70.000 homens de carga e 80.000 que cortassem na montanha e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como usaste com Davi, meu pai, e lhes mandaste cedro para edificar uma casa em que morasse, assim também usa comigo. E aí ele começa a preparar as pessoas que vai fazer a obra. O templo, conhecido como Templo de Salomão, a qual o Bispo Macedo da Igreja Universal, ele propôs construir um templo, hoje no século XXI, ali no Brás. Enorme, é enorme. Nós, quando chega perto do templo, nós somos como formiga do tamanho e grandeza desse templo.
ele fez como uma réplica, do Templo de Salomão. Só que na época que Deus chamou Davi para fazer o templo, Davi nos seus combates foi um homem que derramou muito sangue para dar vitória ao povo de Israel. Ele derramou sangue para dar vitória ao povo de Israel que se levantaram como inimigo, não do povo de Israel, mas sim inimigo de Deus. Porque Deus que tinha levantado a Israel, ele que levantou essa nação, esse povo. E agora, Salomão, para construir, né, ele preparou tudo, né? Agora, em uma pequena introdução, hoje, a doação, quando fala de doação, muitos já põem repelente. É igual a gente quando está no meio de mato, dependendo do local, onde tem muita muriçoca, muruim, mutuca, pernilongo. Nós passamos repelente para evitar deles vir nos atacar e beliscar. E quem é alérgico sofre muito. Mas quando se fala de doar, e principalmente dentro da igreja, muitos já se entristecem às vezes. E já vem na mente, já vai pedir dinheiro. Mas que negócio é esse? Mas eu não quero aqui dizer, nesses momentos para doar, a qual Davi perguntou, quem está disposto? Aqui, diz o texto aqui que diz assim, quem está disposto hoje? Olha, aí no capítulo, essa foto está muito grudadinha, é muito fino esse papel. Quem está disposto a encher a sua mão para oferecer hoje voluntariamente ao Senhor? Quem está disposto? E eu faço a pergunta nesta manhã. Você está disposto a doar ao Senhor hoje? Oi, irmão de Deus, eu não tenho nada. A crise me pegou. Eu estou como uma pessoa que nem estava lá o povo na caverna de Adulão. E na caverna de Adulão, observe bem que ali se ajuntaram homens, homens que estavam em aperto, homens endividados e homens de espírito desgostoso. Lá no capítulo 22 da primeira livro de Samuel. Tudo bem, vamos lá. Diante da sociedade, hoje tem doação de órgãos, coração, rim, né? Os olhos, né? E tem locais que recebem também doação de imóveis, de tudo que você tem dentro de uma casa, que você compra novo, aí você doa para algumas entidades ou ONG. E doa os objetos, né? Porta, janela, geladeira, as pessoas passam a doar, tudo bem, né? E uma das principais hoje que tem sido uma necessidade é a doação de órgãos. E precisa ver se o corpo não vai rejeitar o
órgão de uma outra pessoa. Tudo bem. Tem pessoa que às vezes quer doar aquilo que nem estava lá quando escrito no livro de Malaquias. Eles iam para dizimar ao Senhor e só dizimava aquilo que não prestava. Tá certo que nós temos muitas pessoas carentes, precisando de não só alimento, mas também precisando de roupa, às vezes sapato. Mas quando nós vamos doar, vamos observar a qualidade do que estamos doando. Tem pessoa que ele doa o que não presta. Tá certo que tem coisa que não presta pra gente, mas tem gente que se utiliza com grande utilidade. Eu mesmo, quando mais jovem, as condições difíceis, até chinelo velho eu catava na rua para fazer de um chinelo fazer outro, tirava a correia, né? Tem coisas que às vezes não é humildade, é necessidade. E você está disposto hoje a encher a tua mão para doar? Ô irmão Ildefonso, acho que eu não tenho nada. Eu tô como aquela viúva. O que é que tu tem em casa? Somente uma botija com um pouquinho de azeite. Vai, pega vasos emprestados aí. E o homem de Deus orou e o azeite aumentou. Mas tu tá disposto mesmo a doar o que eu vou falar? Tá mesmo disposto? Então vamos lá. A gente observa, é difícil copiar, ou querer fazer, ou querer doar. Nós não podemos usar métodos como foi Ananias e Safira, ali no livro de Atos, no capítulo 5, que eles viram as pessoas doando e quiseram também vender suas propriedades, e na hora de doar, mentiram ao Espírito Santo e morreram. Mas quando fala de doar, não tem como imitar esse doador que eu vou falar. Esse doador, ele doou a joia mais preciosa. Pense, nem Davi, como aquele citou, o que ele tinha de ouro, prata, pedras preciosas, cobre, que é o latão. O que ele tinha não compara a joia preciosa que esse doador deu, a qual foi o nosso Deus. Ele doou a joia mais preciosa, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse doador, a qual João, no capítulo 3, versículo 16, ele narra. Aí eu fico pensando, e nós? Se Deus doou o seu Filho por amor de nós, da humanidade, para nos remir dos nossos pecados, e o que é que nós temos então para doar? Entenda bem, Davi entendeu a vontade de Deus, que foi aqui o primeiro capítulo aqui, primeiro versículo. E disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, e ainda amou se tenho. Esta obra é grande, porque não é palácio para homens. Olha, não é palácio para homens, senão para o Senhor. Talvez você possa estar aí se envolvendo com palácio, ou também com templo de homem.
Mas a palavra de Deus fala claramente: o que é de Deus, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O irmão Ildefonso, então Davi ele entendeu a vontade de Deus e doou. Olha o que é que Davi doou. Será que você tem isso aí para doar? Davi doou o egoísmo. Davi doou o seu sonho. Era o sonho dele construir o templo. Era o sonho de Davi. Ele tinha já no coração tudo já preparado para fazer a casa de Deus. A construção do templo. Ele doou os seus sonhos, doou o seu direito humano. Sabe o que é o direito humano? O reinado para o seu filho. Ele doou. E não foi diferente o nosso Deus. Quando ele deu o seu filho, ele doou o reino para o filho. E quando ele assim doou, ele doou também, sabe o quê? Que muitas das vezes não se acha essa doação. Ele doou o apoio. O apoio nas necessidades que precisava para a construção. A outra coisa, ele doou uma parte dos seus bens. Ele doou, que ele tinha muito, que nem aqui foi dito. Ele tinha ouro, tinha prata, tinha bronze, tinha ferro, tinha todas as especiarias de pedras para doar. Tudo bem. Então observe que essa doação aqui, o egoísmo, muitas das vezes está muito elevado nas nossas vidas. O ego. E o ego na casa de Deus não serve. Então ele dispensou o ego. Os sonhos, que às vezes nós temos sonhos, aí nós doamos. Direito humano, era nós que tínhamos direito, mas aí nós abrimos mão dos nossos direitos. O apoio, mesmo que a gente não está à frente de algo, de um trabalho, mas aí nós damos apoio para aquele que está à frente. Damos apoio, reforçamos, unimos, trabalhamos juntos com garra, no mesmo propósito. Essa doação faz bem ao coração de Deus. E aí quando fala doar seus bens, Davi doou essas coisas de bens. Davi dispõe doar para a obra do Senhor. Ele dispõe. E aí aqui é o relato, no versículo 3. E ainda mais da minha própria vontade para a casa do meu Deus. Da sua própria vontade. Não é a ferro e fogo que se tira nada de ninguém. Mas tem que vir de coração. Tem que vir aqui, olha, da própria vontade alheia. Ninguém precisa ficar como um chicote. Você tem que dar. E se você não der, você vai para o inferno. Não é essa e não é esse o ensinamento da palavra e nem de nosso Salvador Jesus Cristo. Certos termos que as pessoas usam hoje, dizendo: oi, se não for para tal trabalho da igreja, você vai para o inferno. Jesus não falou isso. Jesus, na sua bondade e misericórdia, nunca se expressou isso para com as pessoas. Mas tudo bem. Ô, irmão Ildefonso, fala aí. O ouro significa o quê, irmão, que Davi doou? O ouro significa brilho. O brilho do ouro é tremendo.
O ouro significa também o quê? Um poder, porque o valor é altíssimo, o valor. Tá certo que as pedras preciosas como rubi é caro, esmeralda é muito caro. Mas aqui o ouro, ele significa poder, brilho. O ouro significa purificação, porque o processo do ouro para ele receber e ter o brilho, ele passa por um processo de purificação. O processo do ouro para ser refinado e chegar depois a ser trabalhado para virar uma joia de grande valor, não é fácil. Mas Davi, ele, como ouro, esses três simbologia do ouro: poder, brilho e purificação. A prata, redenção, resgate, pureza, né? E a qual a prata é um metal branco. Metal branco. O bronze, que significa firmeza e estabilidade. Ferro, força, rigidez, né? Resistência. E quando o ferro misturado com aço, ele não dobra fácil não. Então aí é onde que está a rigidez, né? E Davi, ele doou também as vitórias. Ele doou as lutas, o preparo que ele teve desde quando foi ungido a rei. Desde da sua juventude, as vitórias que ele, para defender o rebanho, essas lutas de matar um urso, até o ponto de chegar dele matar o gigante Golias. Então, as lutas que ele travou, ele doou. Doou o preparo e as experiências. Aí fica a pergunta: e o que é que nós temos para doar? Eu não estou falando aqui, não falei até agora em verbas, mas falei em simbologias, o que significava ouro, prata, bronze, ferro e as vitórias de Davi. O que é que nós temos para doar? Em João capítulo 12, no Evangelho de São João, capítulo 12, diz que nós temos para doar, sabe o quê? O capítulo: quem ama a sua vida e perdê-la, e a quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. E se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estarás também o servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, quem ama a vida e perdê-la nesse mundo, e aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Então, nós temos que nos entregar de corpo e alma ao Senhor Jesus. Quem perder a sua vida, disse Jesus, por amor de mim, achá-la-á. Então nós temos algo para doar para Deus, a vida. O Salmo 116, se não me falha a memória, Salmo de número 116, ele expressa o salmista Davi dessa forma aqui, olha:
Salmo de número 116, o versículo de número 2. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, porquanto invocá-lo-ei enquanto viver. Olha que coisa linda. Vai agradecer até o último dia da vida. Isso é doação. Isso é se entregar a Deus. Aí ele vem falando, por cordéis da morte me cercaram, angústia do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei ao Senhor, o nome do Senhor, dizendo, Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo é o nosso Deus e tem misericórdia. E assim o Senhor livrou. Nós temos o que entregar ao Senhor. Temos muita coisa que hoje muitos não querem fazer mais. É agradecer, é testemunhar. Tudo foi muito. Então, nossa vida, o nosso caminho também. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Salmo 37, né? Versículo 5. Ô irmão Ildefonso, qual é a oferta que nós também podemos dar? A oferta voluntária. Nós podemos dar uma oferta voluntária. Porque não tem como tirar nada de ninguém a ferro e fogo. Mas voluntariamente. Diz o texto, aqui no capítulo 8 de 2 Coríntios, Paulo, aquele se expressa aqui, olha bem. O capítulo 9, ele diz que, no capítulo 9, ele fala assim, o capítulo 9, o 8, calma aí, 2 Coríntios, estou na primeira carta de Coríntios, está aqui, ó. Aí, segunda 8 de Coríntios, que diz assim, cada um, esse é o 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que contribui, o que doa com alegria. E o capítulo 8, Paulo, dando uma sequência de tudo isso aí, ele no capítulo 8, ele relata assim, olha, nesse tipo de doação, ele relata assim, versículo de número 12, mas eu vou ler o 9 ao 12. Porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, e por amor de nós, se fez pobre para que pela sua pobreza nos enriquecesses. E nisto dou o meu parecer, pois nos convém a vós que desde o ano passado começastes, não foi só a praticar, mas também a querer. E agora, porém, completai também já, começando para que assim, como houve prontidão de vontade, haja também agora o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita, segundo o que qualquer tem, ou segundo o que não tem. Mas se haver prontidão, essa prontidão é a vontade
que está no coração de fazer e de doar. E Deus se agrada com isso, porque Deus ama o que contribui com alegria. Amém? Então, observe bem, nós podemos também dar a Deus o que, irmão Ildefonso? Não sei se você dá, mas é um dever, segundo a palavra de Deus, ela nos mostra que é uma forma essa de a gente também dar ao Senhor. O que, irmão Ildefonso? Em Hebreus capítulo 13, diz assim: portanto, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que... Agora aí é aqui, olha qual é o sacrifício de louvor. Não é cantar igual um canarinho, não é fazer um CD ou fazer um louvor e cantar. Mas a palavra de Deus aqui diz, olha, porquanto oferecemos sempre por Ele quem? A Deus, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. A partir do momento que nós confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, essa é uma doação que nós estamos fazendo diante do Pai e diante de testemunhas. Isso é uma doação. Oi, irmão Ildefonso. Isso Paulo dizendo, né? Mas, e Salmos, fala alguma coisa, o livro de Salmos, sobre isso aí, hein, irmão Ildefonso? Fala. O capítulo aqui de Salmos de número 98, o salmista Davi se expressa assim, olha: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele fez maravilhas, e a sua destra e o seu braço santo lhes alcançarão a vitória. Olha bem, quando nós passamos a cantar, aí já aqui esse cantar, é um cantar também, não é um cantar que não tem nada a ver, às vezes, com Deus. Tem a ver mais com a glória para o homem. Mas quando é o celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, serviu ao Senhor com alegria, e apresentai a Ele o vosso canto. Sabei que o Senhor é bom, sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez ovelha do seu pasto. Salmo de número 100. Isso é doação. Isso é uma doação. Ô irmão Ildefonso, o que representa para a igreja o que Davi doou? O que é que representa para a igreja? Para a igreja, tem aí, eu estou falando em simbologias que representa. E quando nós olhamos aí, né, a palavra de Deus em Coríntios, diz assim: porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios, capítulo 58, capítulo 15, versículo 58. Então, vamos lá. Davi, o que representa para a igreja o que Davi doou? Como bronze, que ele doou bronze. Como bronze, o que é que representa? Representa a nossa firmeza, a qual Paulo aqui na carta aos Coríntios, aí no capítulo 15,
Portanto, meus amados irmãos, sede firmes. Então, esse bronze representa firmeza. Quando você fica firme no Senhor, você está se doando a Ele. Você está crendo nele, você está convicto nele. Você está como os pés firmados, como disse Davi no Salmo 40. Firmado, ele firmou meus pés sobre a rocha. E a rocha simboliza Cristo Jesus. Então, firmeza. E aí falamos agora, quando falamos de firmeza, falamos de firmeza da fé. Firmeza da fé. E na firmeza da fé, nós vamos ver o seguinte. Paulo, na carta aos Colossenses, ele diz assim, Colossenses capítulo 2, versículo 5, ele começa no 4 dizendo assim: E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijo-me, e vendo a vossa ordem, ele falando agora aqui, a ordem que tinha os colossenses, não só isso, mas a firmeza da fé em Cristo. É tão bom a gente saber que os nossos irmãos tão firmes, convictos no Senhor, não vai se deixar se abalar. Isso é doação, é firmeza, é como Davi doou lá o bronze. Nós não temos bronze para doar, temos? Não. Mas o bronze, a simbologia do bronze, que o bronze ele é um metal firme. E o bronze também tem brilho, hein? Quando ele é trabalhado, era o espelho de antigamente. Oi, irmão Ildefonso, o coração também tem que estar firme? Tem. Um coração firme, ele não se abala com qualquer coisa, não. Ele mantém firme. Olha bem, Salmo de número 112, diz assim, o 7 e 8. Eu vou ler o 5 que me chamou a atenção. E bem irá o homem que compadece, bem irá o homem que compadece e empresta, dispora as suas coisas com juízo. Olha, com juízo, não é com injustiça, não. Na verdade, que nunca será abalado. É a Bíblia que diz, ele não vai ser abalado. O justo ficará em memória eterna. Olha, a lembrança de que o que a gente faz nesta vida, esse tipo de doação, aos olhos do Senhor, fique em memória. Aí ele vem, não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiante no Senhor. Nós podemos doar essa firmeza de coração. O que mais, irmão Ildefonso? Aqui nós vemos também na carta aos Hebreus, diz o seguinte: mas Cristo como filho sobre a própria casa, a qual agora a casa somos nós somos comparados como uma casa, né? E essa casa, ela tem todas essas coisas. A qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Conservar essa casa agora, que nós podemos doar essa casa, conservar ela firme até o dia da esperança, até o fim. Conservar. Agora veja bem, ô irmão Ildefonso, fala mais alguma coisa aí. Como o ferro, que o ferro, né, é resistente, ele é forte, os prédios, tudo é feito com ferro, ferro com aço. Aí há momentos na nossa vida que nós temos que ser assim, se doar como ferro. Diga ao fraco
eu sou forte. Não é qualquer um que entorta uma barra de ferro, não. Isso, quanto menor ela é, para entortar ainda é mais difícil. Mas nós temos que se doar como ferro, quer dizer, não se deixar levar, ter resistência. A palavra de Deus diz, resistir, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós devemos resistir o mal. O mal, ele está sempre nos rodeando, tentando aí, sabe, para que nós venha praticar, fazer o que é mal aos olhos de Deus. E quando, olha, eu fico feliz quando eu venço o mal, todo o dia que Deus nos dá, quando eu resisto algo, eu agradeço. Porque a gente somos levados como ovelhas para o matadouro. Mas quando nós somos, naquele momento, salvos, é momento de se doar a Deus. Eu não sei, amanhã é seu dia. Será que você não cometeu ou se deixou se cometer por um erro? Mas quando você vence o mal, pode ter certeza, é vitória. Resistir ao mal. Na carta aqui à igreja de Éfeso, no versículo 13, portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, aí agora é para ficar como bronze, ficar firme. Ficar firme, isso é doação. Outra coisa, João falou para que os mancebos, olha, vós sois fortes, viu, mancebo? Porque já venceste o maligno. Está lá, primeira epístola de João, versículo 2, versículo 14. Vós já vencestes o maligno. Ele faz a referência aos mancebos, né? Mas essa maneira aqui, eu vou ler com a igreja, diz assim: eu vos escrevi, pais, porque já conheceste aquele que desde o princípio. E eu vos escrevi, mancebo, pois sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Mas venceu, sabe por quê? Porque a palavra estava. E a palavra estando misturada com fé, é rígido, é ferro. Tem momento que aqui, como Paulo fala aqui na carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz assim, olha, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí estou forte. Sentir prazer, fala aí, você sente prazer na fraqueza? Nas injúrias, quando está sendo injuriado? Quando você está passando por algumas necessidades? Dá para sentir prazer? Quando você está sendo perseguido? E nas angústias, que você está angustiado? Dá para sentir? Mas quando nós fazemos isso e sentimos esse prazer, nós estamos se doando por amor de Cristo. Nós estamos se doando. É como o ferro. Agora, como prata, a pureza da prata, precisamos ter vestes brancas, temos que ter uma palavra pura. Da nossa boca não venha sair palavras tórpias,
temos que ter uma língua, como disse lá em Provérbios. Sabe como que tem que ser a língua? A língua tem que ser assim: prata escolhida é a língua do justo. Ó, prata escolhida é a língua do justo, e o coração dos ímpios é de nenhum preço. O valor da prata, uma prata escolhida, essa prata nós doamos, mas é o quê? Uma língua purificada. Então nós fomos purificados pela palavra. Disse Jesus para os discípulos: ó, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho anunciado. Nós fomos gerados pela palavra, disse Pedro. Fomos gerados pela palavra. E como prata, nós também, devido à pureza da prata, nós se doamos e mantemos as nossas vestes brancas, uma palavra pura. E como o ouro, irmão Ildefonso? O ouro verdadeiro, ouro é verdadeiro. Isso aqui, imitação, parece ouro. Olha, quem olha, olha que tamanho de aliança, é ouro. Isso aqui é prata, é um anel de prata. E a prata eu uso porque a prata, ela combate aqui no meu corpo, ela tira o ácido úrico. E quando eu me machuco, quando vai sarando, aquilo fica preto. E o ácido úrico fica ali. E aí eu uso e ele vai saindo. Mas observe bem. O ouro, como ouro, o ouro é verdadeiro. E tem o ouro 16, ouro 18, e tem o ouro Ofir, é de grande valor. O ouro é símbolo de poder. O ouro também é símbolo de santificação. O processo do ouro, na hora de ser refinado, é um processo também que ele vai sendo, ó, naquela purificação, é o processo de santificação, de limpeza. Nós também, como ouro, nós doamos, mas doamos o quê? A santificação. Quanto mais nós vamos se santificando diante de Deus, isso é bom, é como nós estivéssemos doando ouro. Outra coisa, Provérbios. Não, mas antes de Provérbios, vou ler aqui, parar um pouco em João, aqui no capítulo 13, no 15, versículo 13, ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Esse amor. Olha, esse ouro, como o amor Jesus Cristo ele deu, e nós temos agora o amor de Deus. Olha, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Ele deu. Será que você daria? Como ouro? O verdadeiro amor? O verdadeiro amor. Não é fingido. Provérbios ele diz também, lá, vamos lá para Provérbios, eu gosto de folhear a Bíblia, em Provérbios, capítulo de número 27, já no finalzinho da Bíblia, ele diz assim, Provérbios: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Isso, versículo 7. O 5 diz assim: melhor é a repreensão aberta do que o amor encoberto. Então, às vezes queremos
É melhor a repreensão aberta até. Aí nós vemos aí, doar o quê? Doar o perdão, que às vezes ninguém quer doar. Doar o quê? O arrependimento. Doar a confissão quando pecamos. Isso é doar na casa de Deus. Doar o quê? A conversão. Isso é doação. Ô irmão Ildefonso, mas Davi doou as vitórias? Sim, doou as lutas, o preparo e as experiências. Ele doou as suas vitórias, a qual nós doamos as vitórias quando o mundo, nós batalhamos para vencer o mundo. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória. Quem vence o mundo é a vossa fé. Então, pela fé, esse mundo que vivemos, nós vamos vencendo cada dia. Cada dia. Porque nós somos nascidos de Deus agora. Não andamos mais em trevas. Também o sangue purificador de Cristo, ele nos purifica. Irmão do Ram, o sangue de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, diz no livro de Apocalipse, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Convicto. Isso é doação. Isso é vitória. Isso é doação. Você pode doar suas vitórias. E o que mais, irmão Ildefonso? As aflições. Nós doa também. Quando nós passamos por situações, é doação. Diz o versículo 37, diz assim: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por amor, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Por ele, por Jesus Cristo, nós somos vencedores. E outra, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a vontade da carne ou concupiscências dessa vida, mas agora procura andar no Espírito. Aí nós doamos isso. O versículo 35 e o 36, ele diz assim, o 35, quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Aí, como está escrito, por amor de Cristo. Isso é doação para Deus. O que mais? Aí vem as vitórias, que é por todas essas coisas, por tudo que tem no mundo, nós somos vencedores. E quando nós vencemos a luta, aí nós doamos como testemunho e gratidão a Deus. Oh, meu Deus, te dou, eu venci mais essa luta. E quando às vezes nós não estamos conseguindo vencer luta, tem alguns processos para vencer. Oração e jejum. E falar com Deus. Senhor, eu não estou conseguindo, eu vou jejuar porque eu tenho que ter vitória aqui nesse negócio. A minha carne, ela quer me dominar para tal coisa que não vai ser agradável. E eu quero vencer e quero doar a minha vitória na tua casa. Eu quero doar. Quero doar a minha pureza. Quero doar como verdadeiro, autêntico, cheio de amor, de perdão, de arrependimento. Quero confessar sempre e quero desviar, quer dizer, converter
os meus caminhos quando quer tentar ir para outro lado. Isso é doação. Pense bem. Que Deus os abençoe. Shalom. Deus seja convosco.